Bom, a gente começa hoje essa sabatina, primeiro para falar que a gente não está no cenário ideal. Eu acredito que o Contestação tem falado sobre isso com todos os estudantes que vem parando. Por quê? Porque a gente não está no contexto ideal? Porque o ideal seria que a gente tivesse aqui uma disputa eleitoral, que a faculdade estivesse mobilizada, enfim. Só que, apesar do contexto e do cenário não ser ideal, a gente não poderia se furtar de disputar a eleição do diretório acadêmico. E eu gostaria de saudar ao Contestação, as contestadoras e os contestadores que hoje disputam. Porque o diretório acadêmico ele não é um fim em si mesmo, mas o diretório acadêmico ele é uma coisa séria. E a gente não poderia se furtar, nesse momento, de disputar essa eleição do diretório acadêmico e ocupar esse espaço, principalmente no cenário que a gente vive na política. E é por isso que hoje a gente está aqui, e a gente propôs essa sabatina também, para poder falar com os estudantes da faculdade, para poder dizer quais são nossas propostas, qual é o nosso projeto político. Por quê? Porque isso é extremamente importante para que a gente tenha um diretório acadêmico forte no próximo ano, para que em 2017 a classe estudantil ela esteja coesa, esteja unida, porque a gente vai enfrentar diversos problemas na universidade e a gente tem que estar junto, tem que estar forte para poder pautar o diretório acadêmico ativo e combativo. Boa noite a todos, a todas. Eu gostaria de começar falando, trazendo um pouco do sentimento que o Grupo Contestação carrega para o ano de 2017. E o sentimento que a gente carrega, a gente traz na nossa camisa. A gente traz essa frase, do florescer sobre ruínas. E a gente traz uma identidade visual que ela remete à flor que nasce do Mandacaru. Que a flor que nasce do Mandacaru, a flor que nasce por entre espinhos, em meio à diversidade, ela representa para o sertanejo a esperança em terras rachadas pela sede. E a gente trata muito a flor do Mandacaru como metáfora para o contexto nacional e para o contexto político que a gente vive. 2016 foi um ano de ruínas. Foi um ano que a gente viveu um golpe político, jurídico e midiático. Foi um ano em que os estudantes sofreram com a perseguição do movimento estudantil e que a gente enfrentou a criminalização dos movimentos sociais. 2016 foi um ano difícil para ser mulher, para ser LGBT, para ser negro, para ser negra. Porque quando a crise bate na porta, é a mulher quem tem medo de sair na rua, é o pobre que sente a barriga doer de fome, é o negro que é a negra, que não sai de casa sem ter a certeza que vai voltar com vida. É o LGBT e a LGBT que tem medo de ser quem realmente é. E a gente sabe quem mais sofre nas trincheiras da batalha. E é por isso que a gente acredita que pautar política vai muito além de um diretório acadêmico, mas também se estende a um diretório acadêmico. Porque a gente vive um contexto de sucateamento da universidade pública, de intensos cortes, e uma universidade pública que passou por um processo de democratização. Uma universidade pública que entrou com uma geração de 50% de cotistas. E é importante sim ter um diretório acadêmico forte, político, de esquerda, um diretório acadêmico que lute pela permanência desses estudantes, que lute pela assistência estudantil, que lute para que a gente não volte para os tempos de FHC, em que o teto caía em plena sala de aula. E é por isso que a gente chega aqui com a coragem, com a resiliência, lutando por uma unidade de esquerda, junto ao MST, MDC, em Brasil, levando o popular da juventude, e diz que a gente vai florescer sobre ruínas sim. E quanto mais essa galera, essa direita, tenta enterrar a gente vai provar que a gente é semente e que a gente veio para florescer. Então é isso, saudações aos corajosos, saudações aos corajosos que estão aqui. E a luta está só começando, a luta continua. Sortear perguntas políticas. Primeiro bloco. Vamos sentar aqui. Como é que o Grupo Contestação acha que vai ter legitimidade com uma eleição de apenas uma chapa?
gente, falar da legitimidade da eleição do diretor acadêmico, para a gente é uma coisa muito tranquila. Até porque a data da eleição, a própria comissão eleitoral, eles foram tirados do Conselho de Representante de Turma, com a presença dos 3 grupos de movimento estudantil, que hoje, inclusive, compõem, dão legitimidade à eleição do diretor acadêmico, que hoje falam que fiscalizam o pleito. Então, assim, o grupo de contestação está fazendo de tudo em relação não à legitimidade da eleição, mas à participação ferrenha da classe estudantil. A participação para que o estudante paute nosso projeto, para que o estudante saiba qual é a ordem que vai ser colocada no diretório acadêmico no próximo ano, para que o estudante saiba qual é o projeto político que a gente quer levar e como a gente vai agir, como a gente vai se organizar. Então, é muito simples para a gente poder falar sobre essa questão da legitimidade, até porque hoje o grupo de contestação ele não pode se pautar pela questão dos outros grupos não quererem disputar a eleição. Se os outros grupos não querem disputar, a gente quer disputar sim, porque a gente acredita na importância do diretório acadêmico, a gente acredita que o diretório acadêmico no próximo ano ele vai ser imprescindível e principalmente em um contexto nacional de golpe, em um contexto nacional de avanço conservador, é extremamente importante que a gente ocupe mais uma entidade sim, e paute uma política de esquerda combativa que coloque o estudante na rua e que lute pela nossa universidade pública. Isso é mais uma coisa para ressaltar que eu acho extremamente importante. A gente acredita que mais do que a legitimidade, a gente está fazendo esse processo para conquistar mentes, para conquistar corações e conquistar pessoas que acreditam no nosso projeto político. E não à toa, foi o grupo de contestação que puxou essa sabatina, que a gente compreende a importância de estar dialogando com o estudante, de estar aqui tentando respondendo perguntas e de estar trazendo os estudantes para participar desse pleito, para participar desse processo eleitoral e compreender que a eleição é muito além do voto, vai da discussão, vai do debate, vai da construção política. E é isso. Tem um minuto, eu vou aproveitar, né? Principalmente, gente, a gente precisa falar do ano de 2016. O ano de 2016 teve vários acontecimentos políticos e deixar a Faculdade de Direito do Recife sem debater política nesse processo eleitoral, sem debater a importância do diretório, sem debater qual a política que os estudantes da casa querem pautar no próximo ano, seria um pecado do grupo de contestação. A gente não poderia deixar isso acontecer. E é por isso que sim, essa eleição era legítima, e é por isso que sim, o grupo de contestação, mesmo sendo chapa única, tem a legitimidade, inclusive, dos outros grupos daqui da casa que decidiram não disputar a eleição. Vamos para a segunda pergunta. O contestação se considera melhor que todos os demais grupos por ter disputado a eleição do DASE. Com seu discurso fetichista e institucional, foge à lógica da luta concreta nas ruas. Vocês realmente acreditam em mudanças por meio das instituições? As mesmas que perseguem estudantes que deram legitimidade ao golpe em 2016? A gente estava voltando a pergunta. Não. Tempo. Eu acredito que o primeiro ponto a ser destacado aqui é que, em momento algum, o contestação se diz melhor do que outros grupos por estar disputando
uma eleição do diretório acadêmico. Mas, pelo contrário, a gente reconhece a importância da instituição do diretório acadêmico. E a gente sabe que no ano de 2017 a gente não vai se furtar a participar desse processo e a ocupar com a política de esquerda esse ideal. E assim, outra coisa é que a gente não tem um discurso de apego às instituições, muito menos uma idolatria às instituições. A gente reconhece sim que as instituições têm falhas e que as instituições têm legitimação dentro desse nosso Estado, que é um Estado burguês, um Estado capitalista. Mas a gente sabe também que por meio das instituições a gente consegue transformar a vida de milhares de pessoas. Que nos últimos anos essas instituições colocaram muito preto, muito pobre dentro dessa universidade. Que nos últimos anos essas instituições levaram Bolsa Família a muita gente e mudaram a vida de pessoas. Que essas instituições, quando ocupadas pelo grupo de esquerda, elas podem transformar sim. E que as mudanças no sistema elas vêm de dentro. E a gente tem que ocupar a instituição. Porque, como bem disse os companheiros do MST na nota que eles fizeram, não há espaço vazio para a luta de classes. E onde tiver a oportunidade que não seja dada de lutar, a gente vai estar ocupando. Porque se é possível transformar a vida de quem está vivendo agora, quem está sofrendo com esse processo agora, a gente vai estar lutando e a gente vai estar disputando sim. E política se faz assim, política se faz com disputa de espaço. Porque se a gente deixa o espaço vazio, e se a esquerda não se pretende a ocupar esse espaço, quem ocupa é a direita. Então assim, a gente se pretende sim a dizer que a instituição ela transforma e que não, em momento algum a instituição, a luta institucional, ela é excludente com a luta de rua. E que a luta de rua, ela oxigena e ela participa da pressão para as instituições elas funcionarem. E é por isso que no ano todo a gente se pautou em diálogo com o Frente Brasil Popular, com o Fórum do Helder, construindo o Instituto dos Excluídos, o acampamento no MST. E nem por conta disso a gente se excluiu do debate institucional. Então é isso. As instituições elas podem transformar e as lutas de rua também. E a gente vai estar nos dois espaços e atuando combativamente nas duas frentes. E em todas as frentes de lutas que nos forem dadas. Próximo bloco. Perguntas. Ciclo acadêmico. Contestação se orgulha de dizer que participou da construção do novo PP, mas esse projeto criou mais problemas que soluções. Por que continuam defendendo se dizem que sempre fazem autocrítica? Gente, em primeiro lugar, a contestação sim participou do processo de construção do novo perfil pedagógico, mas a contestação, em momento algum, encabeçou isso no sentido de ser o grupo que estava lá. A contestação ele participou a partir do momento que, em 2013, estava no diretório acadêmico e constituiu uma comissão ampla e participativa, com a presença dos 3 grupos de movimento estudantil, com a presença de estudantes vinculados, para que a gente, desde 2013, começasse a debater perfil pedagógico aqui na nossa faculdade. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas há 10 anos o nosso curso estava irregular com relação ao MEC. E a gente vivia sob a ameaça de uma visita do MEC para o nosso curso ser descredenciado. Então, contestação, a frente do diretório acadêmico criou essa comissão e a gente sim referenda ao trabalho que foi feito nessa comissão, porque ele inclusive demonstrou como é que a mobilização estudantil pode fazer com que o estudante consiga levar suas pautas. Porque nos momentos de colegial de graduação, o estudante mostrou que ele estava preparado. O estudante mostrou que sabia debater de igual para igual com o professor, inclusive ensinando a eles o que era perfil pedagógico. A gente sabe que esse projeto, ele não é perfeito. E assim, a questão dele não ser perfeito e principalmente os problemas que eles têm hoje é a questão da transição. A gente tem um curso em que 2 perfis pedagógicos, eles são coexistentes. E existem muitos problemas em relação à transição. E eu posso falar vários, inclusive aqui, que o tempo não vai me deixar, até porque eu sou da última turma do antigo perfil. Então assim, a gente precisa de um diretório acadêmico que atue para combater e para sanar esses problemas de transição e que não para criar mais problemas em relação à transição dos perfis. E essa questão sobre o novo perfil pedagógico, a gente tem uma proposta, inclusive, que é para criar um núcleo discente estruturante.
Porque hoje existe na faculdade um núcleo docente estruturante que não existe de fato, ele só existe formalmente. E é um núcleo formado por professores que deveria atuar exatamente nesses problemas de transição para pensar qual é o perfil pedagógico que a faculdade tem que ter, qual é o perfil de estudantes, objetivos de curso, o jurista que a gente quer formar. Então, assim, perfil pedagógico não se resume à grade de horário, como muitas vezes a gente pega discussões aqui na faculdade que acham que se acaba nisso. E a gente quer criar um núcleo discente estruturante para que os estudantes façam esse papel como uma forma de instituição informal, um órgão informal que pressione os professores a tomarem o seu papel nessa situação, que é de agir, que é de atuar e ajudar os estudantes que estão sim passando problemas com a transição entre os perfis pedagógicos. Segunda pergunta. Ano passado, a contestação veio com a proposta de criar o Fundo das Extensões, como se isso fosse resolver os problemas estruturais da extensão. Vocês continuam com essa ideia de ser um DA ingerente que interfere na autonomia das extensões? Então, gente, eu acho importante a gente diferenciar o que é um DA. É muito importante a gente diferenciar o que é um DA ingerente e um DA que dá suporte. Uma coisa que a gente sente falta como extensionista é um DA que dê suporte. E assim, eu não vejo nenhum óbice se o diretório acadêmico ele tem condições de fomentar um seminário de extensão auto-organizado para que as extensões se apresentem. Porque o diretório acadêmico não pode ajudar nisso. Se o diretório acadêmico tem condições de pagar uma carteira dos extensionistas, por que o diretório acadêmico não pode financiar isso? Então, se o diretório acadêmico tem dinheiro em caixa e pode ajudar de alguma forma as extensões, por que o diretório acadêmico não pode fazer isso? E a gente precisa compreender que o ano de 2016 e esse ano de ruínas que a gente falou no início, nessas considerações iniciais, também foi um ano extremamente difícil para ser extensionista aqui na faculdade. A gente sabe, quem é extensionista sabe, que no ano de 2016 a gente teve números fortes nas bolsas das extensões e muitas extensões estão passando por dificuldades agora. Então, a gente precisa de um diretório acadêmico que dê suporte, que auxilie a extensão, respeitando sim a autonomia de cada extensão, de pautar sua política, de pautar sua estratégia, de pautar qualquer que seja sua pauta. Então, a ideia que a gente traz é justamente essa, é de um DA que dê suporte, um DA que auxilie. Então, assim, um DA que lute, por exemplo, pela aprovação de uma minuta de coordenação de eleição paritária para a coordenação de extensão, para que os extensionistas possam escolher seu coordenador, para que os extensionistas e a coordenação ela possa atuar junto das extensões. E a gente compreender que o ensino acadêmico, a educação jurídica, ela não é só ensino, não é só chegar na sala de aula, que a extensão é o pé mais frágil do tripé acadêmico, e a extensão ela precisa sim ser valorizada nessa faculdade, que estudar aqui não é só vir para uma sala de aula, não é só estar assistindo aula, escrevendo no caderno e ir embora, que a extensão é um dos pilares mais importantes da educação jurídica, e ela precisa ser valorizada. E o nosso diretor acadêmico se propõe sim a respeitar e valorizar as extensões. É isso. Pautar a estrutura, pautar a ajuda e o auxílio, em momento algum
ela tem que dar o conteúdo próprio para a sua atuação, para aquilo que ela quer pautar na faculdade. Agora, se o DEA tiver dinheiro em caixa para poder auxiliar financeiramente ou, enfim, de qualquer forma possível, o dinheiro ele não está ali para ser acumulado, ele está ali para ser gastado, para fomentar a atividade que os estudantes querem, e principalmente a extensão, que é uma atividade que hoje é precarizada na nossa universidade, a gente sabe muito bem disso em relação ao tripé acadêmico, e que precisa ser pautada exatamente como uma linha política do diretório. Porque o diretório acadêmico tem que pensar no jurista que ele quer formar sim, e o jurista que ele quer formar não é um jurista de educação bancária, não. É um jurista que sabe, que vai para fora dos muros dessa faculdade, que faz a ponte de conhecimento e que dá contraprestação social para quem está do lado de fora e não consegue entrar nessa universidade. Estava discutindo só se era uma pergunta da natureza, se estava enquadrada no bloco correto. Mas não tem nada de ofensivo. Porque o Contestação insiste em defender o sistema representativo, mesmo num contexto de crise representativa, demonstrando a falência do sistema, vocês permanecem defendendo um modelo de gestão no qual o DADS age como babá e não empodera os estudantes de fato. Então, gente, acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar sobre esse debate de representação é que ainda existe dentro da faculdade um debate sobre uma falácia de que representação e participação são coisas opostas, são coisas dicotômicas, são coisas que não podem ser unidas, quando na realidade, para Contestação,
A representação, a participação ela é inerente à representação. Sem a participação, a representação ela não pode ter um fim. Então, assim, em relação à crise de representatividade, que tanto se fala, a contestação acredita sim que existe uma crise de representatividade, mas que essa crise ela não existe por causa do modelo de representação em si. A crise de representação ela existe porque a gente tem um sistema político completamente que necessita urgentemente de uma reforma, um sistema político que tem um financiamento de campanha, um tempo de TV, enfim, todas as questões que são pautadas para que as pessoas que detêm o poder permaneçam no poder e que a população ela não vote pensando no representante que vai pautar a sua melhoria de vida, mas pensando no representante que tem a melhor campanha, que tem a maior quantidade de dinheiro, que compra voto. Então, assim, hoje a gente tem uma crise no sistema pautada muito pelo sistema político que a gente vive. E aí, falando um pouco sobre o modelo de gestão do contestação, o nosso modelo de gestão ele não prega um DATF babá, um DATF que vai pegar na mão do aluno e que vai falar, eita, eu vou fazer tudo para você. Não, de forma alguma. Agora, o DATF do contestação é um DATF ativo. É um DATF que não fica passivo numa sala esperando o estudante ir até ele, não. O DATF de contestação é um DATF que passa em sala, é um DATF que propõe ciclo acadêmico, é um DATF que vai até as demandas do estudante, porque é um absurdo que até hoje o estudante não sabe direito o que o diretor acadêmico faz, porque chegou na faculdade e tem que ficar indo atrás do diretor acadêmico para saber para que ele existe, o que ele faz. Não é assim. O diretor acadêmico tem que chegar até o estudante e falar sobre assistência estudantil, sobre ensino, sobre pesquisa, sobre extensão, e dizer ao estudante que ele não está sozinho chegando nessa faculdade, porque a gente sabe, e eu posso falar por mim, que quando a gente é pobre, a gente entra nessa faculdade, muitos desses muros aqui, as pessoas, elas são sempre tão horríveis pra gente, a gente pensa nesse lugar sempre com tanto medo, e a gente precisa nesse momento um diretor acadêmico acolhedor, principalmente os cotistas, os negros, as pessoas que entram nessa universidade e pensam que esse lugar aqui não pertence a gente. Então, assim, o modelo de gestão do contestação, ele propõe espaços de participação que vão além de uma reunião no qual só o estudante que pode ir vai. A gente quer ir até a sala com os ciclos opinativos, a gente quer fazer o diálogo FDR para esses estudantes que podem estar fora do horário de aula, fazendo e construindo o diretório acadêmico junto com a gente. A gente quer botar o CRT, que tem representantes de todas as turmas que podem falar sobre seus problemas, e a gente quer fazer também um espaço em que tenha técnicos, professores, estudantes, terceirizados e a direção, porque o Centro de Ciências Jurídicas não é só estudante e professor, e a gente precisa sim pautar um centro integrado. Vamos lá. Segunda pergunta. A campanha de contestação esse ano levantou que os outros grupos estão deslegitimando a instituição do DATF. Todavia, em 2 anos de gestão aberta, o grupo Contestação não quis construir conjuntamente o DATF. Para o Contestação, o DATF só é legítimo quando ocupado por vocês. Então, gente, acho que a primeira coisa que a gente tem que começar ressaltando em qualquer discurso é que quando um grupo de esquerda chega durante uma eleição para falar mal do grupo de contestação, para atacar a própria esquerda, para chegar e deslegitimar o discurso que está sendo construído numa disputa com o diretório acadêmico de esquerda, isso para mim é deslegitimar o processo sim. Quando a gente ouve nos corredores o discurso de que o diretório acadêmico é menos importante, que o diretório acadêmico tem que ser um processo de autogestão, um processo de que o diretório acadêmico é um fim, isso é deslegitimação do diretório acadêmico, sim. Então a gente tem que ter a consciência disso e a gente vai de encontro a esse discurso, sim.
E a gente não construiu o modelo da gestão do movimento Suada simplesmente porque o modelo da gestão do movimento Suada é uma participação, mas é uma participação disfarçada. Porque é só olhar as geratorias. Só quem participa dessa gestão é o usuário. Então quem decide é o usuário. Então, vamos conversar. Esse é o modelo participativo, esse é o modelo que se propõe participativo, esse é o modelo que se propõe aberto. O Contestação viu as falhas, o Contestação, e vale ressaltar, o Contestação no passado tentou construir sim, mas a gente viu as falhas do modelo. Eu vi, inclusive, antes de entrar no movimento estudantil, as falhas do modelo que se passavam repasses, você falava coisas que você sequer entendia. Então, é o seguinte, a gente analisa a falha do sistema e a gente não vai legitimar, não vai estar lá dentro de uma decisão que o Ateneu pode passar o que quer, que o diretório acadêmico não tem medo de se posicionar a favor da ocupação, porque o Ateneu pode ocupar essa reunião. O nosso diretório acadêmico é um diretório de esquerda, é um diretório que não tem medo de colocar um mural lá fora, não tem medo de se posicionar a favor das ocupações e a favor do que a gente acredita. Aqui a gente não tem nada a temer. Sobre a questão da não construção da gestão, o grupo Contestação, por óbvio, a gente não foi legitimado nas urnas na eleição anterior, então a gente não poderia estar fazendo essa questão com o estudante da faculdade. O estudante da faculdade elegeu uma linha política e o grupo Contestação tem que respeitar essa linha política. Ele não tem que estar enquanto oposição pautando a sua política como se tivesse sido eleito para isso. Então, sim, a gente não participou de várias questões de construção do diretório acadêmico por acreditar na legitimidade do voto, da questão do estudante escolher a política do movimento Suada e não a nossa. Agora, nos momentos em que diversas pautas bombas foram colocadas, vocês contaram sim com o grupo Contestação, porque a gente falou, a gente não acredita nesse sistema. Mas se for para o diretório acadêmico, tá pautando ser a favor do golpe, se for para o diretório acadêmico, tá pautando ser a favor de qualquer pauta que vá de encontro à política do Contestação, a gente ia lá e ocupava, como a gente fez, inclusive, na reunião que definiu sobre a questão do impeachment. Então, assim, determinadas pautas a gente não iria deixar passar e nós ocupamos esse espaço. Agora, em relação ao modelo de gestão do movimento Suada, a gente nunca legitimou isso. Agora vamos ver o tempo das considerações finais do grupo que está concorrendo ao diretório acadêmico. Bom, gente, eu acho que para falar agora ao final desse processo de debate, das perguntas que foram feitas para a gente, eu queria em primeiro lugar agradecer a presença de cada um e cada uma que veio aqui. A gente está pautando talvez uma das disputas eleitorais mais difíceis, porque apesar do pessoal falar, eita, é chapa única, Paola, para que eu vou sair de casa para votar? Para que eu vou debater política? Sabe, esse processo de chapa única é um processo extremamente difícil, porque a gente precisa, acima de tudo, politizar a questão da eleição. A gente precisa fazer com que o estudante saiba que está acontecendo a eleição do diretório acadêmico, saiba qual é o nosso projeto, saiba quais são nossas propostas. Então é um processo que para a gente está sendo 2 vezes mais difícil do que os processos eleitorais que a gente já enfrentou antes, com mais outros 2 grupos disputando. Então, assim, agradecer imensamente a presença de cada um e de cada uma. Dizer que amanhã é o último dia de campanha, mas a Contestação vai estar aqui no corredor. A partir das 6h30 da manhã, a gente está aqui para entregar, para debater, para poder discutir sobre política, para poder fazer passagem em sala e poder dizer para vocês que a Contestação, ele está aberto. Ele está aberto para construir críticas, ele está aberto para construir um modelo de gestão novo, que a gente está pautando esse ano, com diversos mecanismos de participação. E ele está aberto para poder falar
falar sobre a política nacional também, para poder falar sobre o que foi o ano de 2016 e quais são os entraves que a gente vai assumir no próximo ano enquanto diretório acadêmico no contexto de universidade pública. Enfim, agradecer a vocês mais uma vez e dizer que contestação hoje está 29 anos disputando a eleição de diretor acadêmico, mas não é porque a gente acredita que o diretor acadêmico é um fim em si mesmo, é porque, como a gente falou diversas vezes aqui, esse espaço é importante. E quando a gente não ocupa esse espaço, quem ocupa é a direita. Quando a gente não dá importância a um diretor acadêmico de esquerda, a gente deixa o status quo reinar dentro dessa faculdade. Essa faculdade que é um meio conservador, essa faculdade que a gente está aqui pautando política de esquerda sim, e não vai deixar se calar. Uma coisa extremamente importante que eu não poderia deixar de falar, e uma coisa que é uma percepção política de que saudar as corajosas que estão aqui nesse anfiteatro, porque tem uma mesa de debate que só tem mulher debatendo política. É revolucionário, é um auditório cheio de mulher pautando política. É revolucionário sim. Então, saudações às corajosas que estão aqui, que estão pautando política, estão debatendo os futuros desse teatro, dessa faculdade, dessa sociedade. Porque feminismo é revolução sim. E ter 3 mulheres aqui na mesa, uma presidenta de mesa e a companheira Paola, isso é revolucionário sim. E a gente vai voltar um projeto político corajoso, um projeto político que luta, que deixa na rua e que combate de fato todas as opressões que estão aí e que vão vir com força no ano de 2017. Saudações aos que têm coragem. Para saudar também todas as pessoas, todos os grupos e movimentos sociais que estão apoiando o Grupo Contestação, que vão pautar uma gestão de diretório acadêmico ano que vem, que não vai se calar nada que aconteça fora e dentro dos muros dessa faculdade. A gente vai pautar política nas ruas e vai pautar política dentro dessa faculdade também, porque o administrativo, ele também é político. Esse é o Grupo Contestação e eu só tenho a agradecer e estar orgulhosa pra caramba por hoje estar vestindo essa camisa aqui e estar disputando essa eleição de diretório acadêmico. Saudações. Hey!